Boa tarde. Quem que só veio agora na parte da tarde, que não estava conosco pela manhã, levante a mão, por favor. Bem-vindos, bem-vindos. Podemos sentar para dar continuidade. Conseguiram almoçar? Estava bom o almoço? Alguns comeram bastante. Você sabe que na parte da tarde, depois de comer bastante, remover montanhas, com a temperatura assim dessa, é bastante sugestivo, né? Para quê? Mas não dorme não. Não pode dormir agora. Agora tem uns que dormem mesmo. A gente vê daqui, aqui a gente está numa condição privilegiada, né? Tem uns que começam a entortar, é perigoso até babar aí no ombro do irmão aí, né? Cuidado. Agora, se vocês quiserem, eu tenho uma oração que é possível fazer em favor das pessoas que têm esse problema no sábado à tarde, né? A gente pode rezar. Vocês querem aprender essa oração? Quem sabe você pode usar também, né? Vou rezar para vocês, vocês já aprendem, né? Mais ou menos assim. Senhor, concedei-nos o descanso eterno. Amém. Não vai dormir? A Pet Gallery Mansfield, que é lá da Pensilvânia, ela que sempre tem estado conosco, muitos de vocês já conhecem ela, uma das pioneiras da renovação carismática, lá em 1967, até esses dias estava aqui na Canção Nova conosco, por ocasião da celebração do jubileu de 50 anos, também aqui no Brasil, né? Eu me lembro uma vez em Guaratinguetá, de repente alguns de vocês estavam lá, ano 2000, ela estava pregando no congresso. Eu me lembro de um testemunho que ela deu lá. Ela estava pregando em algum lugar, não sei se provavelmente nos Estados Unidos, ou Europa, não sei. E ela disse que quando começou a pregar assim no sábado à tarde, um irmão bem sentado assim à frente, ela mal a pena começou a pregar e ele começou dormir. Mas dormia mesmo, daquele de roncar, tortava, babava, né? E ela ficou meio incomodada, não era tão distante assim como nós aqui, né? Era mais próximo. E ela, porque eu não sei, tem pregadores aqui? Quem é pregador aqui? Levante a mão. Tem. Nossa, bastante pregador, né? Deus seja louvado. É complicado o pregador sentar, né? Para ouvir outro pregador, né? Não fica com aquela vontade de consertar os erros do pregador, já. Tudo. Eu sei como é, né? Tenha paciência e caridade comigo, tá? Nessa tarde. Aí, ela começou a se incomodar porque, ora, quando você está pregando e a pessoa começa a dormir, você já fica pensando logo, acho que a minha pregação não está agradando, a pessoa até dormiu, né? Se bem que tem aquelas pregações espada, né? Longa e chata. Ela estava preocupada e pensou consigo, deixa acabar a pregação que eu pego ele depois, né? E de fato ele dormiu a pregação toda, acordou quando aplaudiram, tal, ela foi ovacionada pela pregação, aí ele despertou. No que ela foi, perguntou para ele, e aí você, irmão? O que você achou da pregação? Como é que foi para você? E ele falou, pregação sua, yes!
E ela falou, mas desculpa, irmão. Sorry. Que história é essa? Você dormiu do início ao fim da minha pregação e agora está falando que a pregação é ótima? E ele falou, bem por isso, irmão. Eu sofria de insônia há 25 anos e fui curado na sua pregação. Eu não tenho esse carisma, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Com isso nós vamos nos servir do tema que dá norte para as atividades, no geral, da renovação carismática do Brasil, nas instâncias nacional, estadual e, por vezes, diocesana também. A pregação é justamente o tema. Vocês lembram o tema desse ano na renovação carismática? A insegurança faz vocês ficar ciscando assim, né? Fala completo. Descerá sobre ti. Então, nós anualmente nos reunimos em conselho, o Conselho Nacional, para ouvir a Deus e discernir o tema que norteia, como eu já disse, toda a caminhada no movimento no Brasil. E Dom Alberto, que é o nosso assessor eclesiástico do Conselho Nacional, ele sempre está por perto também e dá sua contribuição. E neste ano, claro, não podia ser diferente, com a caminhada da igreja aqui no Brasil, com vistas, como foi lembrado ainda agora, os 300 anos de Aparecida. Então, e esse ano jubilar, 50 anos da renovação no Brasil. Então, a moção foi essa, de trabalhar justamente esse texto, que eu gostaria que você tomasse aí, em Lucas, no capítulo 1, para nós falarmos do Espírito Santo. Lucas 1:35. Que bom que estou vendo muita gente com Bíblia. Eu me lembro do apelo do Papa Francisco, ainda em 2014, quando estávamos reunidos no Estádio Olímpico, lá em Roma, e ele nos intimava a carregarmos a Bíblia. Muitos, lógico, que sai para o mundo todo, muitos de vocês viram isso também. Porque eu me lembro, não é aqui, não vai nenhum saudosismo, nada, mas lá nos inícios da renovação, pelo menos quando eu comecei, levava-se para o grupo de oração, para o nosso encontro, rigorosamente, por assim dizer, a Bíblia, e também acompanhava o livrinho, na época, Louvemos o Senhor, porque naquela época a gente não dispunha de tantos ministérios, com tantos instrumentos, quem tinha que cantar mesmo era o povo, né? Hoje, às vezes, nós terceirizamos a nossa parte, fica tudo para o ministério, e não cantamos mais também, né? Mas a gente vai consertando tudo isso, com a graça de Deus. Ok, então, nós de Bíblia na mão, vamos ver aqui, Lucas no 1:35, já sabemos do anúncio do anjo aqui, e Maria, no versículo 34, pergunta ao anjo, como se fará isso? Pois não conheço o homem. Como é que vai engravidar, né? Como é que vai ter um filho? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo descerá sobre ti. É Santo Agostinho que diz que sem o Espírito Santo nós não conseguimos ser, de fato,
igreja, não conseguimos corresponder. E a nossa caminhada é assim. Por isso que todos os nossos encontros, claro, e por vezes é bom ver isso, que poderia até ser um pouco mais dedicado ao Espírito Santo. É um movimento de renovação do Espírito. E em muitos lugares não tem esse nome, renovação carismática católica. É renovação no Espírito. Na Itália, por exemplo, renovamento do Espírito. E outros, porque sugere uma renovação no Espírito Santo. Um bom tempo, o Espírito Santo ficou como aquele primo pobre na igreja, né? Pouco lembrado. Se nós pegarmos a profissão de fé no nosso credo, o creio, no sino dos apóstolos, nós vemos que dá uma passadinha para o Espírito Santo, assim, parece que quer sair fora logo, né? Nesse aspecto eu gosto mais do creio, aquele niceno constantinopolitano, que ajuda a gente a entender um pouco mais a pessoa e a obra do Espírito Santo, né? Então, com o apoio de Nossa Senhora, não vou me ater muito, até por questão de tempo, e com Nossa Senhora, porque nós sabemos do protagonismo dela, sabemos da importância dela, mas eu queria focar um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo, e por vezes nós vamos... sobre o batismo do Espírito Santo, porque, para você que está chegando agora e para nós, os outros, para relembrar, a identidade desse movimento de igreja. Qual é a identidade? Me ajudem? Então, os focolarinos, por exemplo, a identidade deles é a comunhão. Conhece os focolarinos? Tem lá seu carisma, o carisma deles é a comunhão. Renovação carismática, qual é a identidade? É aquilo que define, né? Vivência do batismo no Espírito Santo. Eu estou percebendo que vai ser útil mesmo fazer essa retomada aqui, né? Claro, nós não pretendemos ser profissionais de igreja, profissionais da renovação carismática, profissionais de carisma, mas é bom a gente conhecer. Se a gente não conhece um pouco daquilo onde nós estamos, a quem servimos, por onde servimos, né? Então, aí está. Renovação carismática, nasceu em 1967, por isso 50 anos. Por isso o jubileu, que nós de certa forma estamos comemorando aqui. A Renovação Carismática tem 42 anos aqui em Franca. São 48 anos de Brasil, mas esse ano estamos celebrando 50 anos do mundo. Este sopro do Espírito Santo. Se é bem verdade que a nossa igreja mãe me gerou para o céu com o batismo, eu dou graças a Deus por isso, eu tenho que reconhecer que depois daquela fuga, logo e depois do crisma, como já dizia para vocês aqui, quem me trouxe de volta para esta igreja, nunca saí, pelo menos sempre fiquei, fazendo de conta que estava, né? Mas enfim, esta retomada, esse trazer de volta, para nós entender melhor, eu devo à renovação carismática católica. Poderia ser um outro movimento? Poderia. Poderia ser um encontro lá com a pastoral? Poderia. Mas eu dou graças a Deus. Eu tenho para mim, para tantos outros irmãos que já estão caminhando, estão servindo a tempo, que um dia, quem sabe, no dia do julgamento, o Senhor vai dizer, olha, eu quero ver os teus frutos, eu quero ver os teus talentos, pela espiritualidade que eu concedi a você. Não foi para o apostolado da oração, embora que na década de 50 o Papa Pio XII tenha dito que o apostolado da oração é o segundo Pentecostes na Terra, dada a importância que ele deu àquele movimento. Mas eu tenho certeza que para mim, o Nazir, Deus não vai, eu não entendo nada de apostolado da oração. Só gosto daquele canto bonito lá,
Coração Santo. O que mais? Obrigado pelo arrastado da música. Já deu para perceber que são pessoas de mais idade que participam desse movimento. Brincadeira, não leva mal, não. Então, eu tenho para mim que Deus não vai me pedir isso. Porque Ele não me chamou lá. Me chamou há 25 anos atrás na Renovação Carismática Católica. E eu penso, e o padre até dizia alguma coisa antes aqui, como é que era o padre que cantou conosco, inclusive em espanhol? Padre Mário. Ele falava alguma coisa interessante. Ele dizia de um mundo descristianizado, e é verdade. E eu até falava que o Brasil não é um país mais cristão, mas é pagão, e o padre corroborou aqui dizendo. Nesse mundo descristianizado, nesse mundo dessacramentalizado, eu vejo assim com a graça de Deus, e ele dizia isso, fazendo referência ao porquê de Deus suscitar a renovação carismática. Logo depois do Concílio Vaticano II, quando João 23 conclamava, chamava e dizia, fazia aquele apelo, dizendo que a igreja precisava voltar às suas raízes. Depois outro documento, refere a Nossa Senhora, mais recente, Christi Fidei Lais, vai dizer que a igreja precisa novamente com Maria entrar para o cenáculo. Então eu vejo um sopro do Espírito. Talvez com razão, João Paulo II, primeiro Papa Paulo VI, vai dizer, se Pio XII diz que a apostolado da oração segundo Pentecostes na terra, esses que vieram depois, papas, vão dizer, a renovação carismática é uma chance para a igreja. Isso não é para nosso envaidecimento. Não é para envaidecimento nosso. Mas nós sentimos a ternura, o carinho de Deus para nós. Então, hoje se discute, né, mas é um movimento. João Paulo II quis que nós fôssemos movimento, porque nós precisávamos ser alguma coisa. Porque era uma época complicada, difícil, de mudanças. Espera aí, quem não é isso, não é aquilo, não é nada. Então João Paulo II sabe, vocês são um movimento. Mas na época, e até antes dele, já dizia, espera aí, mas isso parece mesmo uma corrente de graça. Agora, quando Francisco vem dizer, vocês são uma corrente de graça, não é muita novidade, não. O que significa isso? A gente veio para ser fermento na massa. Não gosto muito daquela música que fala assim, comungar é um perigo, viemos para incomodar. Não sei quem fez aquilo, essa música, eu não gosto. Desde quando que comungar é incomodar? Mas tudo bem, esse é um outro detalhe. Mas de certa forma a gente veio para ser fermento na massa. Não para nosso envaidecimento, porque sugere sempre responsabilidade. Eu dou graças a Deus por ter sido resgatado na igreja, dentro da igreja, sem precisar mudar, graças a Deus. Pela renovação carismática, eu sinto, e nada para minha vã glória, porque é a glória de Deus, que eu tenho dado, embora indigna a minha contribuição para o reino de Deus. Primeiramente Deus fez em mim, e agora Ele faz sim através de mim também. E claro que se eu tombar morto aqui agora não vai fazer falta nenhuma. O reino continua do mesmo jeito. Isso é uma benção. Mas para dizer que nós precisamos, que caminhamos aqui, ser fiéis e tomar com singeleza, com delicadeza, mas com responsabilidade. Batismo no Espírito Santo é o que eu queria falar um pouquinho. Mas o que é o batismo no Espírito Santo? Você ficar explicando aqui é complicado, né? Você já viu várias explicações. Eu vou dizer para você o que aconteceu comigo. Eu fiz aquele encontro que eu disse para vocês lá atrás, fui convertido assim, um processo de conversão, digo melhor, entrei no processo de conversão, que estou até hoje caminhando. Não é muito correto dizer que já sou convertido, né? Mas essa conversão, essa caminhada de conversão veio pela palavra de Deus. Não foi um milagre, não foi um sinal, ainda que este seja maravilhoso, importante e constitutivo da pregação da palavra, para mostrar que Cristo está vivo. Mas para mim não foi nada disso que me impactou. O que me impactou foi a pregação da palavra de Deus, que me levou às lágrimas e mudou a tomar consciência de mudança de vida. Só que passado um tempo, eu comecei a ver aquele povo orando em língua. Falei, meu Deus, queria tanto isso. É tão bom. Acho que é bom.
Eu quero, como é que faz? Fui até numa dessas veteranas que tem, toda cidade tem, né? A tia não sei quem, não sei quem. Eu fui lá também numa dessas, lá, ela tinha uma de venda de aviamento, fui lá, né? Ela já tem daquelas que começou junto lá atrás. E aí eu fui lá. Falei, como é que faz? Você me ensina a orar em línguas? Né? Ela falou, meu filho, vamos rezar com você aqui e tal. Rezou comigo, não sei, acho que não aconteceu nada. Mas eu estava tão sedento depois daquele encontro que eu fui num chamado encontro para servos. Tinha 700. Lá, uma noite de frio, um gelo. No sul faz muito frio. Deu umas geadas lá esses dias. E agora está mais quente que aqui, né? Mas assim, essa oscilação, né? E naquela noite faria, na madrugada, -1, acho, 0. E eu me lembro que cheguei naquele encontro, bem na hora que a pessoa que estava pregando falou, agora vocês formam tendinha aí de 3 pessoas. E um reza pelo outro, outro pelo um, outro ninguém fica sem oração. Eu cheguei bem naquele momento. Não vi explicação nenhuma, ele já tinha pregado. Foi naqueles dias, logo que eu fiz o retiro. Aí, eu fui lá comigo mesmo. Ajoelha aqui. Eu ajoelhei. Já veio 2, um casal, ele já de saudosa memória. Eu me lembro do frio, eu estava com casacos pesados, minha mão estava assim, roxa, de frio. Não conseguia nem acessibilidade para te perder. Tão frio que estava aquela noite. E tinha 700 pessoas lá. Aí, reza para lá, reza para cá. Eu me lembro que eles falavam, batiza ele, Jesus. Batiza no Espírito Santo. E vamos, batiza no Espírito Santo. E batiza no Espírito Santo. Mas eu estava com predisposição, eu queria. Eu falei, eu vi que tinha gente já orando em língua. Eu falei, esse aqui é o caminho. Eu ajoelhei e começaram a rezar. Aí rezaram, eu comecei a sentir uma alegria que eu nunca vi. Não dá para descrever aquilo. Uma alegria. E eu percebi que o meu corpo começou a suar. A gente sabe quando está suando por dentro, né? Aquele frio, aquele gelo, e eu suando. Se fosse agora, eu ia dizer, peguei uma malária, uma maleita lá na Amazônia, não sei o que, a gente viaja para todo mundo lugar, na África, inclusive. Mas naquela época, eu sei que aquela alegria, aquele suor, e eles batizam no Espírito Santo, e eu comecei a chorar. E eles batizam no Espírito Santo, batizam no Espírito Santo. Daqui a pouco eu estava suando e chorando. E eles continuaram. Eu percebi que eu, no meio do choro, comecei a rir. Daí eu falei, meu Deus, que está dando um derrame em mim, o negócio. Eu estou suando, chorando e rindo. Eu estava com as minhas faculdades normais, estava assim, pensando, raciocinando tudo. Mas gostoso, muito, muito maravilhoso. E eles continuaram a oração. Eu não estava mais ajoelhado ali, eu já não estava mais só suando, chorando e sorrindo. Eu estava suando, chorando, sorrindo, e saiu de mim. Depois eu fui entender mais tarde, que Santo Agostinho chamava de júbilo, jubilar. Um cantarolar em línguas, um troço que só aumentou a alegria em mim. E eu percebi que se eu saísse dali, eu ia saindo abraçando os postos, tocos, não sei. Podia acabar o mundo naquela hora, sei lá. Aquela oração maravilhosa, aquela coisa. Sabe o que estava acontecendo comigo, irmãos? E aconteceu. É que eu ajoelhei Saulo e levantei Paulo para nunca mais voltar a ser Saulo. Talvez mais do que pegar os meus papéis e muitas coisas aqui da palavra de Deus, e vou pegar, é dizer na simplicidade para vocês, então, o que é o batismo no Espírito Santo? Mais do que falar o que é, eu gostaria de falar os efeitos do batismo, os efeitos do batizado no Espírito Santo. Eu experimentei e depois eu fui ler mais tarde. Né, nós católicos, graças a Deus, nós catequizamos as crianças para depois, oxalá, evangelize eles. O Prado Flores até já fez um livrinho um tempo, não sei se alguém já leu. Era ide e evangelizai os batizados, lembra?
evangelizar os batizados. Porque no mundo descristianizado, e no mundo adulto, cheio de vício, etc, etc, eu acho que não tem nada melhor para convencer e necessário, tanto é que é uma emissão do céu, batismo no Espírito Santo. Porque nós estamos numa condição, meu irmão e minha irmã, que só algo extraordinário para mudar a nossa cabeça, a nossa mentalidade, as nossas vidas, certo? Não estou falando isso por mal, porque para mim precisou isso. E eu tenho visto, meus olhos têm contemplado essas graças, essas maravilhas de Deus. Estou falando assim de uma forma bem simples, assim. Então, os efeitos do batismo no Espírito Santo. Aconteceu para mim, depois eu fui ler e tal, fui ver que é isso mesmo. Eu me tornei um homem orante. Eu me tornei um homem apaixonado pela palavra de Deus. Antes não, estava lá jogada a Bíblia. Eu me tornei um homem apaixonado por Nossa Senhora, oração do Santo Terço. Eu passei a fazer vigílias, a rezar. Eu discutia, cético, eu discutia, falava contra a igreja. E até participei antes de movimentos sociais. Falava mal, criticava, peitava. Depois eu comecei a amar a igreja como eu amo a igreja. Qual é o outro efeito do batismo no Espírito Santo? A mudança da minha conduta. Depois eu comecei a perceber que as pessoas tinham que ser tratadas como irmãos. Eu percebi que o meu casamento não pode dar certo. Só dá errado porque está tudo errado. Eu percebia, não, vou fazer um negócio de carro. Antes não, se eu saísse vender um carro, por exemplo, eu saía na feira, não sei onde vender o carro, com o motor fundindo, e voltava e dizia para minha mulher, me desfile essa bomba, achei um trouxa lá que me vendeu o carro com o motor fundindo. Graças a Deus. Depois eu falei, mas como que eu vou vender um carro sem consertar para um irmão meu, para um filho de Deus? Um exemplo, né? Então, efeitos do batismo no Espírito Santo. Para dizer, irmão, batismo no Espírito Santo, a resposta do batismo no Espírito Santo não é ficar plantando bananeira aqui, pulando, gritando, pregando agitado. Eu sei que às vezes o meu timbre de voz também... mas não é isso não. Isso não significa batismo no Espírito Santo, não. Tem locutor, acho que na região de vocês, mais do que Paraná, gente que mexe com negócio de rodeio de cavalo, que grita, fala... melhor que qualquer carismático. Tem gente que confunde as coisas. Eu tenho visto testemunho de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, na maior serenidade, sem alvoroço. Eu tinha uma vez lá, uma equipe que saía pregando experiência de oração. As 6 pessoas que eram os intercessores da equipe, os 6 foram batizados no Espírito Santo na hora que capinavam, lá na roça, capinando, cantando, cantarolando, foram batizados no Espírito Santo lá. É algo de Deus. É uma infusão do Espírito Santo. Nós queremos atuar melhor na igreja. Nós queremos ser melhor pai. Nós queremos ser melhores pais, melhores mães, melhores esposos, melhor profissional, melhor patrão, melhor servo, melhor tudo. Nós queremos. Então o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Santo Tomás de Aquino que diz, para cada nova missão ou vocação, uma nova efusão do Espírito Santo. Eu quero fazer algo extraordinário, eu preciso. Então, aí está. Nossa Senhora tem um papel importante, porque ela não estava só na anunciação, já lá foi antecipado para ela o Espírito Santo, mas ela estava em um momento importante na história da igreja. E que momento importante? Lá no Pentecostes. Nós encontramos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a presença de Nossa Senhora lá, rezando, aguardando o cumprimento da promessa junto com os apóstolos, junto com os discípulos, para receber aquele que ela já tinha recebido,
por antecipação no dia da anunciação. Por isso que nós dizemos, né? Do Pai ela é filha, do Filho ela é mãe, e do Espírito Santo ela é esposa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E que dose de Espírito Santo dela engravidar do Filho de Deus. E que mulher cheia do Espírito Santo. Quando ela sai como primeira missionária lá para as montanhas, ao encontro da sua prima, a prima profetiza, porque fica cheia do Espírito Santo, porque o seu filho no ventre tem a experiência do batismo no Espírito Santo lá, porque vira cambalhota lá no ventre. Porque Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora, quer estar cheio do Espírito Santo, esteja na presença de Nossa Senhora. Uma das coisas maravilhosas que acontece na renovação é isso. Confundiu muitas pessoas no passado, fora da igreja, até dentro da igreja, dizendo que era um movimento cismático, que era um movimento de separação, como outros movimentos aconteceram outrora, e foram vendo aos poucos, falaram, peraí, mas isso aí não vai separar. Porque eles não só vê documentos de igreja, lê catecismo, e rezam um terço, e são presentes na Eucaristia, vida sacramental, como são apegados, por assim dizer, a Nossa Senhora. Não, isso aí é igreja pura, é igreja autêntica. Está mais parecido justamente com a igreja primitiva. Então, irmãos, é isso. E como é que nós vamos ter sede deste Espírito Santo? É no João 7,37. Num daqueles momentos de grande festa lá, que Jesus, ele clama, ele grita. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior mandarão rios de água viva. E a gente é como essa comparação, a gente quer ser, pela graça de Deus, por um lado, aquela salmoura, para despertar a sede nas pessoas. E por outro lado, a gente quer ser aquele que pela graça de Deus chega com a água que jorra, qual poço de Jacó, no capítulo 4 de São João, para saciar para a eternidade, para não precisar mais de águas convencionais, águas do mundo. Por isso, grande coisa Deus fez na igreja com a renovação carismática católica. E quando eu digo grandes coisas Deus fez na renovação, eu não estou querendo dizer que é melhor, que é maior, que é preferida, que é, porque na história, 2000 anos, quantas coisas maravilhosas o Espírito Santo tem suscitado na igreja, nesta condução da mesma igreja. Mas nestes tempos, no milênio passado, e para isso agora, né, que estamos vivendo, eu quando olho este fato da experiência do batismo no Espírito Santo, eu vejo, como Jesus diz na época no Santo Evangelho, ditosos são vocês tiveram a graça, estou dizendo em minhas palavras, de alcançar isso, ver isso que os seus olhos veem. Porque no passado os profetas falaram tanto disso e não experimentaram. Eu vejo aqueles tantos dos nossos antepassados que eram fiéis, rezadores, quantas pessoas que rezavam mais até no passado do que nós, e não viveram essa experiência, porque foi reservada para nós. Foi reservado para nós esse tempo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. E o batismo no Espírito Santo? A Bíblia está cheia disso, né? No Atos 1, nós vemos lá depois da ascensão, ou no dia da ascensão, 40 dias aproximadamente depois da ressurreição, Jesus que já tinha prometido que assuma aquelas promessas das predições proféticas sobre a vinda do Espírito Santo,
Faz aquela verdadeira, deixa para nós aquela verdadeira catequese em João 14, 15, 16, prometendo para nós o batismo no Espírito Santo. E depois em Atos 1 ele morre, ressuscita e vai falar novamente disso. Atos 1, muitos de nós conhecemos. Você está com a Bíblia na mão, se quiser pegar. Ele vai dizer, pedindo a fidelidade na oração, quando nasce a primeira novena ao Espírito Santo. Pedindo, olha, vocês não se afastem de Jerusalém. Vocês continuem aí. Continuem aí, rezando. Porque eu vou cumprir a promessa que vocês ouviram. Porque João batizou na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Se é verdade que os discípulos estavam trancafiados lá no cenáculo em Jerusalém, tive a oportunidade, por graça de Deus, de estar 2 vezes naquele local. Claro que o cenáculo já é outro construído em cima das ruínas, né? Mas lá. Eles estavam com medo porque acontecia uma situação assim, né? Naquela época, a pena, o castigo, por lei, para quem violava túmulo, era uma coisa muito séria. E eles estavam vivendo sob a acusação de que eles tinham roubado o corpo de Jesus. Isso, pesava isso sobre eles. Essa era a razão de eles estarem com medo. Todo mundo sabia, porque foi espalhada essa notícia, que eles tinham violado o túmulo, tinham tirado o corpo de Jesus. Então, essa era a razão do medo. Jesus sabia desses medos. Jesus disse, olha, aguarda o cumprimento da promessa aqui. Fiquem rezando. Até que houve, depois de 9 dias de oração, o 10º dia, junto com Nossa Senhora, houve o cumprimento da promessa do batismo no Espírito Santo. Para fazer, você que já pegou muitas vezes, mas outros que estão chegando agora, Atos 2, né? Atos 2, vamos. A palavra sempre nos cura, nos liberta, abre a mente, o coração. Atos 2, vinda do Espírito Santo. Nós passamos por Atos 1, né? Em Atos 1, todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, né? Só quero fazer um parênteses aqui para o capítulo 1, ainda no versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. O parênteses que eu quero fazer é só para perguntar a você, meu irmão. Eu quero que levante a mão aqui. Quem que já tem familiares, parentes, que já deixou a igreja e foi para outra denominação religiosa? Levante a mão. Levante a mão, mantenha assim levantada. Olha aí em volta, pessoal, quanta gente. Está vendo? Ok? E o que acontece? Não quero entrar no mérito da questão. Muitos desses vêm bombardear você com relação a coisas muito santas, muito sagradas nossas, relativas a dogmas, interpretação bíblica, etc. É ou não é? Como é que você faz agora quando o texto ele vem provar para você com a Bíblia na mão, dizendo que de fato tem irmãos de Jesus e está escrito aqui? Como é que você faz? Desculpa agora a minha dureza, mas eu vou dizer. Se você não estudar a sua religião, se você não estudar a sua fé, se você não buscar, além do texto, você buscar o contexto para não se deixar convencer sobre qualquer pretexto, o próximo a ir para uma dessas igrejas será você. Porque como São Pedro, nós temos que saber das razões da nossa esperança, razões da nossa fé. Que história é essa de irmão de Jesus? Mas está escrito. Uma vez eu falei, com todo respeito, mas uma vez eu falei para o meu irmão mais velho, que é pastor protestante, quando ele veio com essa história aqui, os irmãos de Jesus, você quer que Maria é uma mulher qualquer, porque teve outros filhos, não sei o quê. E alguns, para minimizar, dizem, não, mas isso não é pecado nenhum dela ter tido mais filhos. Não é o que nós entendemos. Não é isso que está na profecia de Isaías.
Ela é virgem antes, durante e depois do parto. Ah, mas está escrito que Jesus teve outros. Pois é, aí que nós precisamos estudar. Ver o momento que foi escrito, por quem foi escrito, que época e o sentido. Há uma questão de tradução aí, ó. Quando se pega uma só tradução para irmão, pega só uma tradução que é irmão biológico, eu fico só com uma tradução. Agora, se eu for honesto e eu pegar o sentido de irmão biológico e outros sentidos que a Bíblia oferece, eu vou ver que tem diferença. Porque o próprio apóstolo disse que Jesus apareceu, ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, depois não sei para quem, apareceu para... E depois veio aparecer para ele também, como que para um aborto. E antes ele dizia assim, ó, e apareceu para mais de 500 irmãos. Jesus tinha 500 irmãos? Se eu for desonesto, eu caio nessas loucuras, né? Então, falando do meu irmão, quando ele veio com esse tipo de coisa, e a minha mãe sempre ali, ó, olha a falta de caridade, vocês não entrem em discussão. Eu falei, não, mãe, está só esclarecendo. A mãe sempre foi aquela moderadora, né? O pai, às vezes, deixava o circo pegar fogo, né? Porque meu irmão, uma vez que ele passou pela igreja Deus é Amor, ficou 6 anos, daí saiu de lá, era católico, de pagar promessa em Aparecido do Norte. Daí virou Deus é Amor, daquela do Davi Miranda. Ficou lá, depois foi para uma congregação cristã. Aí um dia estava lá em casa, esses dias que a gente se reúne, Páscoa, Natal, não me lembro, e ele estava lá. Aquele calor, nós tudo de bermudão lá, e ele lá de gravata, de terno, ele andava por assim, para lá. Quando eu vi ele assim, eu falei, ixi, aí tem coisa, ele está inquieto demais, meu irmão. Daqui a pouco ele já falou, ô Nazir, igreja carismática, já falando assim por cínico, né? Porque ele sabe que a renovação carismática não é outra igreja, né? Igreja carismática, boa coisa é. Você é um homem inteligente, viaja bastante, mas você sabe que sem passaporte a gente não vai para o céu. Eu fiquei quieto, né? A vontade minha de dizer, mas eu tenho passaporte. Quanto é o terceiro? Já foi vencendo, tem que renovar. Fiquei quieto. Falei, passaporte? Você sabe do que eu estou falando. Se não descer as águas, não tem céu. Falei, você está falando do batismo? Sim, exatamente. Eu falei, a propósito, quantos precisa? Você já tem 3. Né? E o meu pai lá, é isso aí, Josi, que é meu irmão mais velho. É isso aí mesmo. Quando você estava lá no Davi Miranda, você disse que, inclusive, teu pai e tua mãe iam tudo para o inferno. Você não poupou nem eu, meu filho. Você disse que nós íamos para o inferno. Agora você já não está lá, você está no outro. E se eu estivesse lá? Ele mesmo que veio com essa história aqui, né? Daí eu falei, meu irmão, desculpe. Ou você é ignorante, ou você é desonesto, ou você é cretino mesmo. Cara, você pega pesado demais. Vem cá, dá um abraço. Falei, então vamos ficar abraçados, que é melhor. É melhor. Tá? Eu fecho o parênteses, irmãos, e sigo no que eu estava dizendo. Aí Nossa Senhora está aqui rezando com os discípulos para receber o Espírito Santo, que ela já tinha recebido por graça de Deus antes, mas estava ali. Atos 2, então, vinda do Espírito Santo, estamos aí juntos? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então foi nesse dia aí, tá, a oração em línguas. Não é com base nesse texto que nós nos apoiamos para orar em línguas. Não é. Essa aqui é outra coisa. E tem muitos carismáticos que falam, está aqui, foi batizado no Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas. Não é aqui. O texto bíblico que nós tomamos para, se for o caso, justificar ou falar, é o que está
na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Tem uma relação com alguns carismas ali. E fala, inclusive, em orar em línguas. Ok? Então, aqui está. Aconteceu o cumprimento da promessa. Aqui está o ápice da Páscoa. Não haveria ápice da Páscoa. A Páscoa seria incompleta, claro, se não houvesse o derramamento do Espírito Santo sobre nós. O Senhor se doa por inteiro e derrama abundantemente o seu amor ilimitado em nossos corações. E aí, nós, cheios do Espírito Santo, ficamos na condição de falar também, Abá, Pai. Chamamos Deus de Paizinho. É revelado para nós isso. Esta graça. Então, batismo no Espírito Santo. Eles experimentaram lá, a igreja primitiva experimentou. Depois de batizados no Espírito Santo, sim, depois veio catequese, ensinamento, já veio a didaqué, logo no primeiro século, e outras formações. Quem sabe nós pudéssemos ser fiéis, de fazer experiência de uma evangelização impactante, e depois continuar nos formando, como aliás acontece. Quando nós falamos aqui, depois das experiências iniciais de batismo do Espírito, seminário de vida no Espírito Santo, grupo de oração, essas coisas todas que é peculiar para a nossa caminhada. E depois nós falamos de uma formação básica. E muitos acordam essa formação básica como se fosse um terremoto que está dando na minha vida, meu Deus. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não quero. Isso é enjoado demais, como fala o pessoal de Minas e de Goiás. É enjoado isso. Gente, quem ama, quem foi batizado no Espírito Santo, se abre para essa graça. E eu quero mais e mais e mais. Nós não podemos nos fechar. Acontece justamente isso. A pedagogia de Jesus é como oferecer para nós um doce de coco. Ele facilita todas as coisas. E aí o que acontece? Nós nos encantamos com esse batismo no Espírito, porque acontece conosco aquele encontro pessoal com Jesus. E alguém que está de fora disso poderia até dizer, está se achando, hein? Encontro pessoal com Jesus? Um encontro pessoal com Jesus. A experiência de Pentecostes é isso. Mas o que acontece? Eu me encanto, lógico, não sem estar devidamente apoiado pelo Espírito Santo, com esse Jesus que eu digo, olha, eu quero ser seu seguidor. Eu quero ser seu discípulo agora. Eu quero que ele seja meu mestre. Aí eu começo a aprender as coisas, né? Não acontece assim, aprendo aqui, aprendo ali, vou atrás da escola alguma coisa, isso e aquilo, para aprender mais. Ok, até aí, experiência pentecostal, seguimento de Jesus, mas aí vem uma terceira fase, que se nós não fizermos bem a fase primeira, nós vamos dar com os burros na água na terceira. Existe essa expressão aqui também, dar com os burros na água? Cara no muro, isso é nacional, né? Isso acontece, irmãos, e esse filme você já viu, mais ou menos, não sei se serve de analogia. Aquelas pessoas que vão para a escola e fazem um fundamental péssimo. Ainda bem que o estado de São Paulo, o nível de cultura é diferente, né? Não acontece de fazerem nas escolas públicas um fundamental ruim, né? As professoras estão falando contra isso aqui, hein? Mas aí, faz-me na marra um básico, né? Ok? Talvez eu não tenha muita credencial para falar disso, porque não tenho curso superior, mas de certa forma a gente vive mais ou menos no meio, né? Aliás, um tempo eu estava lá na Harvard, lá em Massachusetts, e depois fui no MIT também, que é a Universidade de Tecnologia, e imaginando, quem diria, eu saí lá da roça. Me lembro quando a minha mãe torrava o fubá para não ficar tão amargo, para a gente comer aquilo com feijão e abobrinha selvagem, né, com aquelas, não é selvagem, como é que fala? Silvestre, aquelas abobrinhas que dá no mato, assim, né? E depois, um dia eu estava lá nos Estados Unidos, aí pensando, né? Falei, meu Deus, cada coisa, né? O que a missão faz, né? Mas, enfim,
Se você fez um primário ruim, fundamental, um básico passou na marra, como é que vai ser a sua faculdade depois, hein? Hã? Péssimo. Pois é, essa analogia é assim, ó. Eu passei ou não passei pela experiência do batismo no Espírito Santo? Mas rezar lá não aconteceu nada. Sim, mas vai rezar de novo. Vai de novo no grupo de oração, vai de novo até acontecer. Tem que acontecer de forma autêntica. Aí você vai para a segunda fase. Sabe por quê? Porque vem a terceira. Qual que é a terceira? Permitir que Jesus seja o meu Senhor. E aí, desculpa, irmãos, mas muitos de nós precisaríamos passar por uma segunda conversão, que, aliás, deve ser bem mais difícil do que a primeira. Batismo no Espírito Santo neles. Minha filha, nossa filha, Carol, que vai fazer 29 anos, que, aliás, é limitada, tem idade mental de criança de 4, 5 anos, mas entende tudo de espiritualidade. Só que a gente tem que colocar limites nela, por exemplo, para comer, porque ela tem muita ansiedade, toma 4 tipos de remédio, e ela canaliza para a comida, né? Então, a gente chega à noite, já comeu, mas eu estou com fome, quero comer porque eu estou com fome, pai, estou com fome. Daí a gente diz assim, cama nela. Sabe por quê? Porque ela não sabe distinguir muito bem cansaço, sono, é comida. Ele fala, sofá nela, deita, filha. Brincadeira, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Estão com esses problemas todos? Espírito Santo neles. Batismo no Espírito Santo neles, então. E aonde que está o Espírito Santo? Pergunta para a catequese lá, né? Onde é que está o Espírito Santo? Eu não sei onde está, mas uma vez eu ouvi uma música que eu acho que é do Daniel Poli, da Argentina, se eu não me engano, que ele ensina que o Espírito Santo está aqui, está ao seu lado, está aqui, está ao seu lado. Eu não vou pular aqui por 2 motivos. Que eu faço pilates para controlar meu problema de coluna, e eu não tenho intestino grosso também, 1,27 m foi tirado numa cirurgia. Se eu começar a pular aqui, é perigoso quebrar a coluna, ou o intestino dá um recado ruim nesse momento. E o terceiro é que esse tablado aqui, eu já vi que chacoalha um pouco, né? Mas vocês entenderam, né? A música? Me queima, me queima, me queima. É assim? Te queima, te queima, te queima, uma coisa assim. Já chego, o Espírito Santo já chegou, já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Aquele que caminhou vai cantar bem assim lá em Franca. Pois é, esse cantor disse isso. Mas nós da Renovação costumamos dizer, vem Espírito Santo, lá de cima. Não é assim? Mas peraí, ele está do lado, está aqui, está do lado, está lá em cima. Louvado seja Deus. Do seu interior manarão rios de água viva. O Espírito Santo está em nós. Vós sois templo do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus me livre e guarde de profanar o corpo de alguém. Deus me livre e guarde de profanar o meu corpo, de trair, dormir com outro homem, com outra mulher, não sei o que, essas coisas assim. Templos do Espírito Santo.